Fernanda Ferrari, diretora de gestão imobiliária do Carrefour Property. Vem bater um papo com a gente, né, Guilherme? Isso, vamos falar sobre empreendedorismo, expansão de galerias comerciais, oportunidades de varejo, né? Com mais de uma década de atuação no Brasil, o Carrefour Property é um braço imobiliário do Grupo Carrefour, conhecidíssimo, né? Grupo francês que tem hipermercados pelo país. Aqui em Campinas temos unidades também do Carrefour, várias, né? E vem se consolidando esse braço do Carrefour como uma das principais plataformas de apoio ao empreendedorismo nacional. À frente da diretoria de gestão imobiliária está a Fernanda Ferrari, que lidera essa expansão e o reposicionamento estratégico das galerias comerciais anexas às unidades do Carrefour, do Atacadão e do Sam's Club, que são parte aí da rede, né? É um modelo que já tem mais de 250 galerias e 3 mil lojistas em todo o país. Só aqui no estado de São Paulo são 100 galerias e 1.200 lojistas, incluindo unidades aqui em Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba. E ela vai falar sobre, então, esse papel do Carrefour Property no fomento a pequenos negócios e tendências do varejo local e a importância de conectar convivência, diversidade e inovação, tudo em um só espaço. Então, primeiramente, Fernanda Ferrari, diretora de gestão imobiliária do Carrefour Property, muito bom dia, muito obrigado por atender a Transamérica aqui nessa manhã de terça-feira. Bom dia, Júlio, bom dia, Guilherme, prazer é meu estar aqui com vocês. Bom, Fernanda, para começar, né, como que o Carrefour Property tem se posicionado nesse sentido de fortalecer o empreendedorismo local por meio dessas galerias comerciais anexas aos mercados atacados do grupo? Não sei se vocês sabem, né, mas o Carrefour foi o primeiro hipermercado no Brasil e ele trouxe, junto com esse conceito de hipermercado, as galerias comerciais aqui para o Brasil, né? Então, é um negócio que já está aqui se consolidado aqui no país há mais de 50 anos e a gente tem trabalhado muito no desenvolvimento dessas galerias comerciais. Então, como que a gente... qual que é o nosso papel dentro desse contexto? A gente, obviamente, tem ali o hipermercado, um fluxo de clientes enormes que passam ali todos os dias. E o que a gente quer trazer para esses clientes? A gente quer trazer conforto e quer trazer operações que agreguem e que façam com que ele consiga resolver todos os problemas dele dentro do único ecossistema. Então, a ideia é que ele vá ao supermercado fazer a sua compra e, com isso, ele consiga comprar um presente, fazer uma academia, comprar algum item que falte no dia a dia. Então, a ideia é trazer ele para dentro do nosso ecossistema e que ele consiga ali se beneficiar desse ecossistema. Muito bem, são 7h40. Fernanda, essas lojas anexas têm crescido muito nos últimos anos e se há um crescimento, o que explica esse sucesso, hein? Exatamente isso, né? Hoje eu acho que o cliente ele quer o conforto, as lojas da rua acabam dificultando um pouco isso, a pessoa tem que estacionar, tem que parar, tem que procurar. Quando a gente traz a galeria comercial completa, que a gente busca aí sempre definir o mix ideal para que o cliente esteja dentro desse ecossistema conseguindo resolver todos os seus problemas, isso traz um benefício enorme para o cliente, porque além de ter o supermercado, ele está dentro do ambiente seguro, ele consegue estacionar o carro dele com conforto, Sim. Ele tem ali um ambiente agradável, né, para ele conseguir circular. Então, isso acho que é o que justifica o crescimento das galerias aqui no país, especialmente aí na região de Campinas e arredores. Fernando, uma dúvida até minha aqui. Normalmente, quando vocês disponibilizam ali essas vagas, essas lojas na galeria para alguém montar um negócio, existe alguma exigência? Olha, que você só pode montar um determinado tipo de produto, até porque o próprio hipermercado, o Carrefour, ele já oferece uma grande opção em outros produtos, né? Mas há uma exigência, olha, a gente tem para alocar, mas você pode trabalhar só com um determinado tipo de produto ou fica de livre escolha? A gente tem hoje investido muito em pesquisa para entender Sim. o perfil do nosso cliente, o que ele espera desse espaço que a gente disponibiliza para ele, né? Então, hoje, por formato, como nós temos aí as 3 bandeiras principais, que é o Carrefour, o Sam's Club e o Atacadão, a gente define um mix ideal para cada um desses formatos. Certo. E, obviamente, aprofundando essa pesquisa em cada região, porque é o que eu sempre brinco, né? A gente vai para o sul ver as tabacarias. Tabacaria talvez seja uma coisa que não funcione no Nordeste. Então, a questão da regionalização é muito importante para a gente definir o mix ideal para cada uma das galerias.
E assim, hoje a gente vende chocolate e eu tenho uma Cacau Show, uma Copenhague dentro da galeria. Então a gente não vê isso como uma concorrência, né? Okay. São momentos diferentes, experiências diferentes que ele tem dentro desse mini shopping center. E, Fernando, aqui em São Paulo a gente já tem mais de 100 galerias, né? Como é que tem sido o desempenho específico aqui no interior do estado, especialmente aqui na cidade de Campinas, por exemplo? Como que vocês têm? Vocês têm ainda loja com unidade vacante, né, disponível, ou assim, é muito difícil conseguir porque a procura é muito alta? A vacância, ela sempre existe, né? O combate que a gente tem aí diário à vacância, mas a gente tem trabalhado nessa frente de aprofundar os estudos e definir o mix ideal. Isso tem feito com que a gente reduza muito essa vacância e a gente tem criado até grandes áreas, novas áreas, né? Hoje os nossos hipermercados, o Sam's Club, o Atacadão, eles têm um salão de venda muito grande e a gente tem feito esse estudo para reduzir um pouco o salão de venda e implementar e ampliar nossas galerias com operações que sejam importantes aí para os nossos clientes. Então, a gente tem crescido não só em termos de ter menos vacância, como também em área bruta locável aí nas nossas unidades. Ô, Fernanda, você mencionou aí a importância de compreender ali o comportamento do consumidor local. Que diferenças o Carrefour observa entre uma capital, o litoral e o interior? Na capital, eu acho que a gente acaba trabalhando mais com as marcas que têm franquia, com as marcas conhecidas aí nacionalmente. O que a gente percebe aí do interior e de regiões menores mesmo, que tem muitos operadores locais. E a gente tem apoiado muito esses operadores locais, buscando muito esses operadores locais para que eles consigam crescer, se desenvolver dentro do nosso negócio. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante, né? Ter a sensibilidade de entender a região, de entender o perfil do consumidor e entender o que tem de produtor, né, de operador local e fazer com que ele agregue a nossa galeria para que a gente consiga personificar essa galeria para o cliente. Muito bem, são 7h45. A gente está conversando com a Fernanda, né? Ela é representante e diretora de gestão imobiliária do Carrefour Property, batendo um papo com a gente aqui. A gente está falando aqui de empreendedorismo e também da expansão das galerias comerciais ali das lojas Carrefour, né, Guilherme? Exatamente, a gente vai falar agora com a Fernanda sobre a questão de resultado. Está falando essa questão da vacância, né? Vocês tiveram uma diminuição nessa taxa de vacância, então? Que estratégias contribuíram para isso? Como que está essa questão? E como que vocês prospectam clientes, vocês que vão atrás de possíveis lojas ali para o local, oferecem, ou é o contrário, vocês recebem mais o contato de quem está interessado? A gente tem um time comercial grande que atende as regiões de forma específica. Eu tenho pessoas do comercial que moram, inclusive, em Campinas. E a gente tem, obviamente, a divulgação nos nossos espaços. Então, quando você visita uma das nossas lojas, você vai encontrar um QR Code onde você consegue se conectar diretamente com esses nossos clientes e tem todo ali o suporte da loja que pode também direcionar para os nossos representantes comerciais, né? Para os nossos consultores. Então, a gente está sempre buscando novas operações e vice-versa também, sempre atendendo operações que queiram desenvolver suas atividades nas nossas galerias. Nós participamos da Feira de Franquia, estamos todos os anos na Feira de Franquia, é um momento de muita conexão, né, onde a gente conhece marcas novas, onde franqueados também têm oportunidade de buscar não só marcas, como espaços, como a gente tem, né, dentro das nossas galerias, para instalar o seu negócio. Muito bem, você citou agora há pouco aí até a própria Cacau Show, né? E como que o Carrefour Property tem dado apoio a esses pequenos empreendedores e negócios regionais? De repente, eu quero montar lá uma loja de bijuterias. A própria rede, o Carrefour, consegue me dar algum apoio? Consegue me dar um norte, me dar um direcionamento? Olha, vai por esse caminho. Olha, você já pensou nisso, naquilo, para você melhorar aí, alavancar as suas vendas? A gente está sempre muito conectado com o nosso lojista para dar todo esse apoio, né? A gente tem, obviamente, conhece muito o perfil do lojista, então a gente consegue apoiar muito o lojista contando um pouco sobre esse perfil. A gente tem uma área de marketing
muito relevante, muito conectada com os clientes na ponta. Então, a gente tem redes sociais, onde a gente consegue divulgar esses lojistas também, o que eles comercializam. Então, é uma coisa muito conectada e a gente dá todo o suporte também operacional e estrutural. Então, muitas vezes é uma pessoa que quer montar uma loja, mas não entende nada de projeto, então a gente tem todo o time lá para dar o suporte para instalar a loja e todo esse suporte operacional no dia a dia também. Ô, Fernanda, as redes de fast food têm procurado essas galerias? Você tem algum exemplo de algum hipermercado nessas galerias que tem algum desses fast food grandes? Ou esses não tem essa procura? Tem, a gente tem praças de alimentação nas galerias maiores, tem sim essa procura. Certo. A gente tem hoje McDonald's, tem Burger King, tem marcas importantes aí de alimentação, mas sempre alimentações rápidas, né? O cliente que vai no hipermercado, que frequenta a galeria, não é um cliente que vai ficar 3, 4 horas num restaurante. Então, muitas vezes a gente tem churrascarias no estacionamento, mas aí está fora do ambiente da loja. Mas sim, a gente tem as praças de alimentação que tem um bom desempenho. Então, inclusive aqui no Carrefour Dom Pedro a gente tem, né? Se não me engano, não sei, ainda tem um Burger King, tem ali várias unidades na praça de alimentação, né? Então são modelos aí que variam de loja para loja. Aliás, se eu não me engano, o Carrefour Dom Pedro foi acho que o primeiro aqui a trazer essa inovação de hipermercado. Eu lembro que tinha até excursão de cidades, sim, tô falando sério, isso na década vamos falar de 80, Fernando, se eu tiver errado, você me corrige aqui, eu era criança, né? As pessoas vinham de excursão para Campinas no Carrefour fazer compra, ônibus. Uma atração. É verdade, era uma atração, não tinha shopping, né? Não tinha shopping. Exatamente, não tinha shopping, a gente fazia as vezes do shopping, é verdade. Você vê que o Carrefour Dom Pedro é completo, se eu não me engano, tinha ali uma churrascaria, pastelaria, autocenter, né? Deixava até seu carro ali fazer um alinhamento, um balanceamento, troca de pneu, suspensão e outras coisas mais, né, Fernando? Hoje, um segmento que tem se desenvolvido muito, enfim, até por conta do perfil do consumidor, que tem buscado aí cada vez mais cuidar da saúde, são as academias, né? A gente tem recebido muita procura e tem feito muitas parcerias com academias, o que é excelente para o nosso negócio, porque o cliente que vai para a academia é um cliente recorrente, muitas vezes, né? É um cliente recorrente, então conecta exatamente com a operação do nosso supermercado. Então, as academias é algo que tem crescido muito dentro do nosso negócio e é um segmento excelente. E falando nessa questão, né, das galerias, por que você vê assim que tem lojistas que optam por atuar nessas galerias em hipermercados, ao invés de, por exemplo, pegar uma loja em shopping? Quais as vantagens nesse formato? É mais barato o aluguel? O fluxo de clientes acaba sendo um volume parecido? O que você aponta? Com certeza o custo de ocupação é bem mais baixo do que o custo de ocupação de um shopping. A gente ali tem o hipermercado já funcionando, obviamente que a gente tem os custos comuns ali, tem impostos, mas obviamente que no fim do dia o custo de ocupação é bem mais baixo e ele se beneficia com o fluxo de cliente do hipermercado que já vai. O shopping ele tem que sempre trazer uma atração, enfim, algo que traga o cliente para dentro do shopping. O supermercado já está lá, é um costume do cliente ir ao supermercado com recorrência, então eu acredito que tem esses dois pontos, né? A garantia do fluxo, que isso inevitavelmente vai acontecer, o cliente vai passar em frente à loja daquele lojista, e também o custo de ocupação, que é mais baixo do que o custo de ocupação de um shopping. Tem muito aquilo, né, Fernanda? Você vai, de repente, no supermercado fazer uma compra de um determinado produto, e a hora que você passa pelo caixa, você dá de frente, e vamos dar um exemplo, com uma ótica. Puxa vida, tô precisando comprar um novo óculos. Vi uma loja de colchão. Rapaz, o colchão lá de casa tá tão ruim. Por que não parar ali e fazer um orçamento, uma cotação de um colchão, de um óculos, ou de repente uma joia, um relógio, né, Fernanda? Exatamente, e eu acho que o cliente que frequenta a loja, ele também já conhece esse portfólio que a gente tem nas galerias, né? Então, muitas vezes, acaba sendo destino. Então, eu preciso fazer um óculos, puxa, tem uma ótica ali dentro do Carrefour. Isso faz com que o cliente vá para a loja e quem não vai numa ótica e não passa no supermercado e compra alguma coisinha. Então, é um ecossistema que se retroalimenta, né?
Muito bem, o Fernando, o Dia do Empreendedor, ele reforça aí a importância de dar apoio aos novos negócios. Que conselho você daria para quem busca abrir uma loja em uma galeria comercial? Procura a gente para entender o que essa galeria pode oferecer para você. Eu acho que são N as possibilidades, a gente tem um estudo bem aprofundado e com certeza quem abrir um negócio com a gente vai ter sucesso. E para o futuro, né? Quais as tendências que o Carrefour Property enxerga no mercado do varejo, espaços comerciais urbanos, né? Que a gente vê um setor que que está sempre em transformação, né? A questão do setor de mercados de varejo, né? A gente via muito há 20 anos aí esse boom dos hipermercados. Hoje a gente vê o tal do atacarejo, né? Crescendo bastante. O Atacadão, por exemplo, também está com cada vez mais lojas. E o que vocês veem aí nesse futuro próximo como uma tendência para o varejo e espaços comerciais urbanos? A gente vê essa tendência de realmente cada vez crescer mais, né? Eu acho que os shoppings eles já chegaram aí no seu limite. Abrir um shopping é algo difícil da gente ver em regiões como Campinas e arredores, São Paulo. Então eu acredito muito nesse conceito desses centros comerciais. E a gente tem o espaço, né? Eu acho que os supermercados têm espaço. Cada vez mais a gente tenta otimizar a experiência do cliente para que seja um roteiro de compra mais conciso. Então, cada vez mais a gente tem espaços disponíveis aí para explorar esses centros comerciais, esses power centers. Ô Fernando, eu acompanhei uma matéria ontem, inclusive, da cidade de Sumaré, de que a região central, muitas lojas fechou. Né? O mesmo a gente vê andando pela região central de Campinas, muitos pontos, até na minha época de garoto, quando já fui patrulheiro, andava por ruas no centro, né? São pontos que hoje estão fechados ou para vender ou para alugar. Tem aumentado a procura em galerias de pessoas. Olha, eu era comerciante numa determinada região central e eu gostaria agora de tentar adquirir aqui um ponto, trazer o meu comércio, o que eu fazia no centro aqui para a galeria. Tem essa procura? Tem, a gente tem visto muito essa migração de lojistas da rua para as galerias comerciais. E o que eu entendo aí que seja a razão dessa migração? Primeiro, segurança. A gente tem um problema de segurança pública nacional, não tem jeito. Então, quando você tem a sua operação dentro de um hipermercado, onde você tem segurança, tem o conforto do estacionamento, estacionar Campinas, São Paulo, é um grande desafio, né? A gente conseguir estacionar na rua. Então, acho que todo esse conforto que a gente dá para o cliente, a segurança, a possibilidade de estacionar o carro sem nenhuma preocupação, isso faz com que essa migração aconteça cada vez mais. E o desenvolvimento imobiliário, a gente vê que estão saindo muitos prédios, né? Obviamente que muitos com a fachada ativa, mas que é algo que ainda não está super consolidado aqui no Brasil. Então, esse movimento tem acontecido e tem sido bastante importante para a nossa operação. Muito bem, são 7 horas e 56 minutos. Eu queria agradecer aqui essa conversa bacana com a Fernanda Ferrari, diretora de gestão imobiliária do Carrefour Property, né, Fernanda? E deixar aí, Fernanda, se tiver o contato, o Instagram, quero conhecer mais. Poxa vida, que assunto legal, mas eu quero, né? Me interessei, quero aprofundar, quero saber mais sobre o Carrefour Property, né? Como é que faz para entrar em contato, Fernanda? Nós temos as redes sociais, então Carrefour, é só procurar por Carrefour Property em todas as redes sociais, nós estamos presentes, e a gente tem também o QR Code em todas as nossas lojas. Então, tendo interesse, procura a gente, com certeza a gente vai trazer boas oportunidades aí para os grandes empreendedores da região. Então tá certo, Fernanda, muito obrigado por atender aqui a Transamérica. Quem tiver interesse, então, em abrir seu negócio aí, tem essa oportunidade, né? Talvez você nunca tenha considerado, eu posso abrir dentro de um supermercado, de um hipermercado, de um atacado, e aí você conta ali com toda a estrutura, né? Que já tem ali de estacionamento, banheiro, e o fluxo de clientes acaba sendo uma alternativa, né? Então, muito obrigado, Fernanda, por essa conversa, por esclarecer, né, pontos desse setor que às vezes passa desapercebido para muitos empresários, né? Obrigada a vocês e um bom dia para todos. Bom dia, agradece. Bem, assunto bacana aí, né, Guilherme? Essa novidade. E
vai tornando-se uma tendência de mercado aí, não, Guilherme? Eu tenho um amigo, inclusive, mandar um abraço para ele, Reginaldo Crivari, estudou comigo na PUC, fez jornalismo. Ele tem uma lotérica, ele, assim, já há muito tempo em uma galeria de supermercado, e é um negócio que flui, que vai bem aqui em Campinas, né? E ele optou por esse nicho de fazer a lotérica em uma galeria de supermercado, aproveita ali o fluxo de clientes, né? E tá aí, vai tocando a vida e o negócio. Mas falando a verdade, às vezes pra gente é bem cômodo. Puxa vida, eu preciso comprar determinada coisa, já vou aproveitar, que a hora que eu sair do caixa, logo de frente ali, já tô enxergando algo que eu preciso, seja uma drogaria, eu citei uma ótica, uma loja de colchão, uma lotérica, por que não? Né? Fazer ali a sua aposta, a sua fezinha, pagar suas contas, né? Então tá aí, né? A nova tendência de mercado. 7 horas e 58 minutos, Guilherme. Na hora de a gente encerrar aqui mais essa edição do Transamérica Notícias e agradecer, né, a você, amiga e amiga aí, pelo carinho, pela audiência com a gente aqui nas manhãs, sempre às 6h30 da manhã, bem cedinho. Cada vez maior audiência, a gente agradece, não é retórica não, é mesmo apontado pelo Ibope. Nossa audiência vem crescendo aqui, a gente agradece muito a você, ouvinte, que acompanha a gente toda manhã aqui das 6h30 às 8h do Transamérica Notícias, e já convida para acompanhar a gente amanhã, a partir das 6h30 da manhã, estaremos aqui trazendo mais notícias de Campinas e região. Então tenha um ótimo dia para vocês, amanhã estaremos de volta. Até lá.